O silêncio nos corredores da Toca da Raposa II, nesta manhã de janeiro, carrega um peso que ultrapassa a rotina de pré-temporada, assemelhando-se mais ao suspense de um tabuleiro de xadrez, onde a próxima jogada pode comprometer todo o campeonato. Entre sussurros em portas fechadas e telefonemas frenéticos, a confirmação da saída de Kaique não é apenas uma baixa técnica, mas o desmoronamento de um planejamento que parecia sólido, deixando um vácuo que a diretoria tenta preencher às pressas. O jovem lateral, cuja ascensão era vista como o triunfo da base, agora se torna o símbolo de um mercado voraz, forçando o Cruzeiro a mergulhar em uma busca desesperada por reposição antes mesmo que o torcedor consiga processar a perda de sua joia. A atmosfera nos bastidores é de uma tensão latente, onde o otimismo cauteloso do início do ano deu lugar a uma correria burocrática para viabilizar a chegada de Cuiabano, atualmente no Nottingham Forest. É irônico notar como a gestão atual, que tanto prega o equilíbrio financeiro e a austeridade, se vê agora encurralada pela necessidade de gastar o que talvez não tenha planejado para não deixar o elenco capengo em um setor vital. O sentimento interno é de que o clube está sempre um passo atrás do destino, reagindo a incêndios em vez de prevenir as chamas, uma crítica recorrente que ganha corpo à medida que os nomes ventilados parecem mais soluções de emergência do que escolhas de convicção. O nome de Cuiabano surge como uma sombra de esperança, mas carrega consigo o ceticismo de quem acompanhou sua passagem apagada pela Premier League, onde o vigor físico não foi suficiente para compensar lacunas táticas evidentes. Enquanto os dirigentes debatem valores com os ingleses, fica claro que o Nottingham Forest não está para brincadeira e não aceitará um empréstimo de vitrine, exigindo uma compra definitiva que coloca o Cruzeiro em uma saia justa financeira. Essa postura irredutível dos europeus expõe a fragilidade das negociações brasileiras, que muitas vezes tentam jeitinhos contratuais enquanto o mercado externo exige solidez e dinheiro na mesa, algo que a Raposa terá que provar que possui. Dentro do centro de treinamentos, o técnico Tite observa o desenrolar dessas movimentações com semblante fechado, sabendo que a saída de Kaique altera drasticamente a dinâmica de saída de bola que ele vinha ensaiando exaustivamente. A perda de um jogador adaptado ao sistema para a entrada de uma aposta internacional é um risco que técnicos do calibre de Tite detestam correr, especialmente sob a pressão de uma torcida que não aceita menos que a excelência. Há uma sensação de déjà vu amargo, onde o Cruzeiro parece condenado a reconstruir o que estava pronto, sacrificando a continuidade em nome de um lucro imediato que raramente se traduz em títulos no curto prazo. A disputa com o Vasco da Gama pelo lateral acrescenta uma camada extra de urgência e orgulho ferido à narrativa, transformando uma simples contratação em um braço de ferro entre gigantes que buscam a redenção. O fato de o Vasco também estar no páreo, ainda que com uma proposta de empréstimo menos atraente para os ingleses, obriga o Cruzeiro a acelerar processos que deveriam ser conduzidos com mais cautela e análise técnica profunda. Critica-se aqui a falta de um plano B interno que não dependesse exclusivamente de inflacionar o mercado com jogadores que retornam da Europa após fracassarem em solo estrangeiro, evidenciando uma miopia no scouting sul-americano. Enquanto o lateral esquerda arde em incertezas, o setor de meio-campo sofre uma purga silenciosa, mas implacável, com o Wallace sendo o rosto da vez na lista de dispensas por ordem direta do comando técnico. O volante, que chegou com status de xerife e solução para marcação, agora treina em horários alternativos, afastado do brilho dos holofotes e dos planos para 2026, em um descarte que soa como desperdício de investimento. Essa frieza nas decisões de Tite revela um Cruzeiro que não tem medo de cortar na carne, mas que também expõe a falta de critério nas contratações anteriores, gerando um prejuízo financeiro e moral que a diretoria tenta maquiar com novas promessas. O clima entre os jogadores é de uma vigilância constante. Ninguém se sente plenamente seguro quando um titular absoluto como Kaique é vendido e um medalhão como Wallace é limado do elenco sem cerimônias. Os bastidores revelam conversas de pé de ouvido onde o tema central é a imprevisibilidade da gestão, que parece oscilar entre a modernidade de dados e o imediatismo dos resultados de domingo. É uma crítica válida apontar que o Cruzeiro está se tornando um clube de passagens rápidas, onde a identificação com a camisa é trocada por passaportes carimbados antes mesmo de o atleta completar uma temporada inteira de alto nível. A insistência do Nottingham Forest em uma venda definitiva por um valor ainda não estipulado coloca o Cruzeiro em uma posição de vulnerabilidade, quase como um comprador desesperado em um leilão de luxo. A diretoria tenta passar uma imagem de controle, mas a realidade dos fatos mostra que a saída confirmada de Kaique deixou o clube sem margem para barganha, o que é um erro estratégico primário em qualquer gestão esportiva séria. Se Cuiabano vier, virá com o peso de ter que provar que vale o investimento de compra, uma pressão que já esmagou muitos jogadores talentosos que não suportaram o clima de cobrança constante em Belo Horizonte. Paralelamente, a situação de João Marcelo, que pode seguir para Portugal a pedido de Leonardo Jardim, sinaliza uma possível debandada defensiva, que pode desfigurar completamente o sistema que foi o ponto forte da última temporada. Ver o elenco ser fatiado dessa maneira, sob a justificativa de oportunidades de mercado,
gera uma instabilidade que mina a confiança do torcedor e possivelmente do próprio grupo de jogadores. A crítica aqui recai sobre a incapacidade de manter uma espinha dorsal, preferindo sempre o lucro volátil das transferências em vez da construção de uma hegemonia esportiva baseada na manutenção de talentos. O caso Wallace é particularmente emblemático, pois mostra como o Cruzeiro ainda patina na integração entre o departamento de análise de desempenho e a visão pessoal do treinador, resultando em jogadores caros que se tornam fardos em poucos meses. O afastamento do volante desde a última semana é o ápice de um divórcio anunciado, mas que deixa cicatrizes na folha salarial e na imagem do clube, como um bom destino para atletas de renome. É preciso questionar quem deu o aval para sua vinda e por que, agora, ele é tratado como alguém que sequer merece estar no campo de treinamento com os demais companheiros, uma postura que beira o desrespeito profissional. A busca por Cuiabano, portanto, não é apenas a busca por um lateral, mas uma tentativa de validar uma política de contratações que parece estar em constante estado de ajuste fino, ou melhor, de correção de erros. O jogador, que tem o vigor físico como sua principal arma, precisará de muito mais do que correria para convencer a exigente torcida mineira de que é o substituto ideal para a técnica refinada de Kaique. Os bastidores mostram que há quem defenda a fria aposta, mas há também vozes dissonantes que temem que o Cruzeiro esteja comprando um problema caro para resolver uma lacuna que ele mesmo criou ao permitir a saída de sua promessa. O diálogo com Nottingham Forest deve se estender pelos próximos dias, mas o tempo é um luxo que o Cruzeiro não possui, com as competições batendo a porta e a lateral esquerda sendo um corredor aberto para críticas e ataques adversários. A diretoria se vê no papel de equilibrista, tentando fechar um negócio que faça sentido financeiro enquanto entrega a Tite o presente necessário para que ele não tenha desculpas em caso de insucesso. É uma dança perigosa com o mercado inglês, conhecido por sua inflexibilidade e por tratar jogadores como ativos financeiros puros, sem qualquer apego ao desenvolvimento técnico que o futebol brasileiro tanto necessita. A notícia da saída de Kaique, embora esperada pelo seu talento, foi gerida de forma a parecer um golpe de mestre financeiro, mas nos bastidores, sabe-se que a perda técnica é imensurável no momento atual da equipe. A substituição por Cuiabano parece mais uma tentativa de dar uma resposta rápida à torcida do que um movimento pensado para o longo prazo, o que reflete a ansiedade crônica que habita a Toca da Raposa. Critica-se essa pressa em vender e a lentidão em repor com qualidade equivalente, um ciclo vicioso que impede o Cruzeiro de atingir um patamar de estabilidade real entre os grandes do continente. Os treinos seguem sob a batuta de Tite, que tenta blindar o grupo desse turbilhão de entradas e saídas, mas é impossível ignorar o vazio deixado por aqueles que já não vestem mais o azul e branco. O sentimento de transitoriedade é o que mais incomoda. A ideia de que qualquer jogador que se destaque será imediatamente empacotado para a Europa, deixando o clube em um estado permanente de reconstrução. É uma crítica severa a um modelo de negócio que prioriza o balanço financeiro em detrimento da paixão e da continuidade, transformando o futebol em uma mera operação de compra e venda de ativos humanos. A negociação com Cuiabano, se concretizada, será o teste definitivo para a nova diretoria de futebol, que precisa provar que consegue trazer um jogador de nível europeu sem comprometer o futuro do clube com dívidas impagáveis. A recusa do Forest em aceitar o empréstimo é o primeiro grande obstáculo e a forma como o Cruzeiro contornará isso dirá muito sobre o verdadeiro poder de fogo da Raposa neste novo cenário corporativo. Até lá, o torcedor vive de especulações e do medo de que o time que começa o ano não seja, nem de longe, o time que terá forças para brigar por títulos expressivos no final da temporada. As sombras de 2026 começam a se projetar sobre o gramado da Toca e nelas vemos um Cruzeiro que tenta ser moderno, mas que ainda se perde em dilemas antigos de gestão e planejamento de elenco. A saída de Wallace e a provável venda de João Marcelo indicam que o limpa de Tite é profundo, mas levanta a questão: o treinador terá tempo para amalgamar tantas peças novas antes que a paciência da arquibancada se esgote? A lateral, ponto focal desta crise momentânea, é apenas o sintoma de um mal maior: a falta de uma filosofia de jogo que sobreviva a janelas de transferência internacionais. Observando de perto, fica nítida a impressão de que o Cruzeiro está trocando o certo pelo duvidoso, sacrificando a juventude promissora de Kaique pela incerteza física e tática de Cuiabano. Comente, inscreva-se no canal Cruzeiro Notícias e não perca nenhum capítulo dessa nova era do Cruzeiro, porque as próximas semanas prometem ser decisivas e cheias de emoção para toda a nação azul.